Flamengo venceu o Vitória por 2-0, gols de Eric Pulgar, Bruno Henrique e enfim a nação rubro-negra tem motivos para sorrir depois dos últimos dias que foram extremamente desgastantes para o torcedor rubro-negro. Flamengo venceu no Maracanã, jogo com o maior público da rodada, Flamengo encurtando a liderança para o líder Palmeiras, isso é importante de frisar, enfim, dever de casa cumprido, e o Flamengo agora mira o Cruzeiro na Copa Libertadores. O Flamengo conseguiu de fato fazer o seu dever de casa, conseguiu deixar uma ótima impressão para o seu torcedor, e enfim o Flamengo vence no Campeonato Brasileiro. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque é o seguinte, meus amigos, tabela tá na tela aí para vocês. O Palmeiras é o líder com 48 pontos, sendo que o Palmeiras tem um jogo a mais com o Flamengo. O Flamengo tem 42 pontos na tabela, e assim a gente pode imaginar. Se o Flamengo conseguir vencer esse jogo atrasado, o Flamengo vai para 45 pontos, ou seja, o Flamengo fica a uma partida de superar o líder Palmeiras. E considerando que o Flamengo tem um jogo contra o Palmeiras, um confronto direto, podemos dizer que de momento essa é a final do campeonato, Flamengo contra Palmeiras lá em São Paulo. Mas falando um pouco do jogo de hoje, gostei muito da escalação do Flamengo, sem grandes invenções. O Flamengo conseguiu de fato vencer o Vitória, que já era imaginável. Eu até disse mais cedo que o Vitória é o segundo pior visitante do Campeonato Brasileiro, não venceu nenhuma partida, só tá na frente da Chapecoense, que é o Lanterna. Então assim, se o Flamengo quer levar a sério o título do Campeonato Brasileiro, deveria vencer o Vitória hoje. E foi o que aconteceu. Gol do Eric Pulgar, que por sinal foi um golaço, um gol de placa, e o gol do Bruno Henrique, que também foi um golaço, chute de perna canhota, num ângulo reta final do jogo. Então assim, o Flamengo fez o seu dever de casa, conseguiu acalmar os ânimos do torcedor, e agora o foco é na Copa Libertadores. O quão importante é essa vitória do Flamengo hoje? Rapaziada, é o seguinte, o torcedor do Flamengo já sabia que os últimos dias foram extremamente desgastantes. O Flamengo fracassou nas negociações pelo Thiago Almada e pelo Luiz Henrique. No mercado da bola, o Flamengo virou uma piada no meio das torcidas, no meio dos torcedores. Porque tentou um, não conseguiu, tentou outro, não conseguiu. Especialmente o torcedor do Botafogo, que viu esses dois jogadores serem multicampeões lá no Botafogo. Então o Flamengo precisava de um jogo convincente, uma vitória marcante, para de fato o torcedor do Flamengo voltar a ter confiança nesse elenco e mirar o Cruzeiro. E foi o que aconteceu. Eu sempre falei aqui, o elenco do Flamengo ele é completo. Se o Flamengo não contratar ninguém, ainda segue sendo o melhor elenco da América Latina. Mas precisava contratar porque o torcedor sabe que o elenco tem algumas carências na profundidade do elenco. Não aconteceu, entretanto o Flamengo voltou a vencer bem. Isso que é mais importante. E eu queria até, meus amigos, destacar o seguinte aqui. Estou na página do GE, e aqui tá dizendo o seguinte, o maior público da 22ª rodada foi o do Flamengo diante do Vitória, 58.226 torcedores presentes com 55.270 pagantes. A renda foi de mais de 4,5 milhões, e isso significa que ao todo do Brasileirão contaram com mais de 3 milhões de torcedores na arquibancadas, sendo que quase 60 mil foram do Flamengo. Então o Flamengo seguindo sendo a melhor média de público do campeonato, o Flamengo vence, parece que de fato o Flamengo é mais próximo do que você imagina da liderança do Brasileiro. Repito, se o Flamengo vencer esse jogo atrasado, a distância com o Palmeiras cai para 3 pontos. E aí, meus amigos, se o Flamengo vence o Palmeiras, é muito provável que o Flamengo ultrapasse o Palmeiras, porque o Flamengo hoje tem a diferença de 1 gol de saldo para o Palmeiras. Então, qualquer resultado minimamente positivo, o Flamengo tende a superar o Palmeiras e assim ser líder do Campeonato Brasileiro. Mas é aquilo, né? Faltam 2 partidas, a partida atrasada e o confronto direto com o Palmeiras. Não tem nada garantido. Sobre o Vitória, meus amigos, é o seguinte, o Flamengo venceu, fez o seu dever de casa, como era imaginável, e foi o que eu disse, tinha que vencer. Se o Flamengo quer ser campeão brasileiro, precisava vencer adversários assim. Agora o foco é na Copa Libertadores, jogo contra o Cruzeiro, jogo extremamente difícil, jogo complicado, jogo que pode decidir a temporada do Flamengo, mas o Flamengo consegue de fato recuperar sua autoestima, o Flamengo consegue de fato conquistar confiança, retomar um pouco daquele ar do seu torcedor, de que nós somos o favorito, de que a gente não precisa de fato contratar jogadores para ser o favorito diante do Cruzeiro, diferente da situação do nosso rival. Então assim, Flamengo vence, convence, teve uma atuação ok, nada genial, nada abaixo da curva. Enfim, o Flamengo encurta a distância para o líder Palmeiras, que tropeçou diante do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, empatou em 0-0. Palmeiras tem dado sinais de cansaço, tem tropeçado, então se o Flamengo não dormir no ponto, o Flamengo retoma essa liderança do Palmeiras, de repente até antes desse confronto direto envolvendo Palmeiras e Flamengo lá em São Paulo. Mas assim, missão cumprida, meus amigos, o Flamengo venceu hoje. Gol do Eric Pulgar, gol do Bruno Henrique, 2 jogadores que estão há temporadas no Flamengo. Jogo importantíssimo para eles. O Flamengo mostrando um pouco da profundidade do seu elenco. O Eric Pulgar, que é titular, absoluto nem se fala, mas estava retomando seu espaço no elenco. E o Bruno Henrique que sai do banco e consegue fazer o gol. Um baita golaço por sinal. Então assim, é o Flamengo mostrando um pouco das suas cartilhas, né? Se o time titular tá cansado, tem opções no banco que entram e fazem a diferença.
Parabéns, Flamengo, parabéns, Leonardo Jardim. Os ânimos vão se acalmando no meio da torcida do Flamengo. Agora é final. Flamengo e Cruzeiro na Copa Libertadores, quarta-feira, jogo às 9h30. Tem tudo para ser o grande jogo do ano do Flamengo. Primeiro lá no Mineirão, o segundo no Maracanã. Foco total na Copa Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez o seu dever de casa e encurtou a liderança do Palmeiras. Amigos, vocês que gostaram do jogo do Flamengo, comenta aqui quem foi o melhor em campo, se o Flamengo de fato mereceu a vitória e qual é a sua expectativa pro jogo contra o Cruzeiro, tá? Like no vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu sou o Gabriel, seu Papo Boleiro. Todo dia falo de futebol por aqui, trazendo assuntos de Flamengo para você, torcedor rubro-negro. Forte abraço.